minha história em relação ao canabidiol começou ali mais ou menos por volta de 2018, entre 2017 e 2018. Na verdade, não foi nem eu, a minha esposa se deparou com um artigo em alguma revista internacional, e um artigo de revista, né? Ela é jornalista, e ela me questionou sobre isso. E aí eu me dei conta de que era um assunto que eu não sabia absolutamente nada, né? E que nunca eu havia aprendido nada sobre isso, e nem na faculdade. Assim. Tudo bem que eu já não sou tão novinho de formação, né? Eu formei em 2005. E aí o que aconteceu? Eu falei, puxa vida, eu não li nada sobre isso. E aí, né, a minha esposa, como boa esposa, como boa mãe, virou para mim e falou assim, então vai lá e lê, e depois me conta. E aí eu fui estudar, comecei a estudar o assunto. Obviamente que eu já tinha, né, ouvido falar muitas coisas em relação a possíveis novidades aí no tratamento do autismo, mas poucas coisas tinham alguma evidência científica assim razoável. A minha surpresa, quando eu fui ler sobre isso, eu comecei a encontrar muita coisa interessante na literatura científica. E aí comecei a me aprofundar mais no assunto. Então, a partir daí foi que eu comecei a ter mais interesse, eu comecei a ir atrás e fui aprender mais sobre isso e comecei a trabalhar com isso. Aí eu comecei a trabalhar com isso de maneira assim, mais intensa, estudar mais e tudo mais, escrever algumas coisas de mais ou menos em torno entre 2018 e 2019. Então foi aí que eu comecei. E aí qual que foi a minha surpresa quando eu falei da história que a minha formação foi em 2005 e eu nunca tinha ouvido falar, na faculdade ninguém nunca me falou sobre isso. Eu pensei, bom, pode ser que naquela época a gente não sabia muita coisa ainda. E aí eu descobri que, na verdade, não, que naquela época já se sabia muita coisa. E aí foi uma surpresa maior ainda quando eu descobri que, vamos dizer assim, as bases fisiológicas e farmacológicas do tratamento, isso era algo que já era conhecido, assim, começou a ser desvendado ali pela década de 60, mais ou menos, e a gente já sabia muita coisa na década de 90. No início da década de 90. Então, para mim, foi uma surpresa assim, muito grande, né? Então, hoje a gente vê, às vezes, algumas pessoas falando porque isso é coisa muito nova, é novidade. Sim, é fato que grande parte o boom, né, das pesquisas se deu ali entre 2000 e 2010 para frente, principalmente 2010, que a gente teve assim, um aumento, uma explosão no número de trabalhos publicados sobre o assunto, mas é algo que assim, a gente já tem muito conhecimento científico sobre isso já faz muitas décadas.